Olha para o teu amigo do lado, diga assim: não me atrapalhe a ouvir a palavra de hoje. Isso, pronto. Já soltou lá a gravação? Não? Já está gravando? Já? Tá bom, vamos lá. Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 20, é o texto que eu vou ministrar nessa noite. Apocalipse, capítulo 20. Glória a Deus. Versículo de número 1 a seguir diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por, o que diz aí? 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que deve repetir, mais alto, 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele novamente 1000 anos. Vamos orar? Senhor, fale conosco, revela a tua palavra aos nossos corações. Precisamos ser ministrados por ti nessa noite. Não deixe nada roubar a nossa atenção ou distrair a tua igreja. Abençoe aqueles que assistem esse culto. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Amém. Amém. Queridos, a intenção de pôr esse quadro, aqueles que têm vindo nos cultos de domingo, hoje é o terceiro e último, né? A intenção de pôr esse quadro é justamente para ficar mais fácil a nossa compreensão de como os fatos acontecerão. Considerando que os textos que são chamados textos apocalípticos são textos com uma compreensão bem difícil, porque eles estão, por exemplo, no livro de Daniel capítulo 9, Apocalipse. Esse gênero, essa forma de escrita, ela é complexa, porque ela usa as figuras, as imagens, e o próprio autor, ele não fecha uma ideia. João, em muitos momentos, ele faz uma descrição dizendo que Jesus, ele viu Jesus montado num cavalo branco, os seus olhos são como uma chama de fogo. Não é chama de fogo, é como uma chama de fogo. Da sua boca sai como que uma espada. Não era uma espada, mas parece uma espada. Os seus pés são como um latão reluzente. É como, ele usa sempre o como, ou seja, é uma figura de linguagem. Então nós temos que ler e ter essa compreensão de que nós estamos lendo um texto que ora ele é literal e ora é uma figura de linguagem. Tem momentos que você está lendo Apocalipse que é literal, o que vai acontecer. Em outros momentos é uma figura de linguagem. O período de 7 anos que nós falamos, esse período ele é literal.
Não é um período que é chamado de 7 anos. Não, a Bíblia fala categoricamente, serão 7 anos. Milênio, a palavra milênio, 1000 anos. Não tem nenhum outro texto na Bíblia que fala desse período de 1000 anos. Mas percebe que só nesse trecho, e se você ler o versículo 7, novamente fala 1000 anos. Só nesse pequeno trecho do capítulo 20, nós temos pelo menos 5 vezes a citação 1000 anos. Então é provável, é mais do que provável, que o autor, quando ele fala de 1000 anos, ele está falando desse período milenar aqui, desse reino milenar de Cristo, literal. Literal. Quem entendeu, diga amém. Então esses 1000 anos, eles acontecerão de forma literal. Então falar desse tema é complexo e a gente ouve muito pouco. Eu não lembro a última vez que eu ouvi alguém pregando Apocalipse. Por quê? Porque é complexo. Não é tão simples, é literal ou é uma figura de linguagem, pastor? O que nós temos aqui? Então o Apocalipse é todo esse desafio. Não é tão simples. Então a imagem do quadro, ela ajuda a gente a compreender. No primeiro domingo eu falei sobre isso daqui, ó, a primeira vinda de Jesus, o seu ministério na terra de 3 anos. Jesus viveu 33 ao começou o seu ministério aos 30 anos, e no final dos seus 33 anos de idade, ele falou: eu morrerei, aqui a cruz, eu vou morrer, eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, enviarei para vós o meu Espírito Santo, o meu Espírito Consolador, mas eu voltarei, eu volto. E os discípulos perguntaram: mas quando o Senhor voltará? E Jesus falou: bom, não compete vocês saberem o período, o dia, a hora, mas eu deixarei para vocês alguns sinais. E esses sinais nós falamos no primeiro dia, no primeiro domingo. E os sinais eu dividi eles em 4 partes. Se na primeira parte nós olharmos para a igreja, e a igreja que vai ser a igreja do período da volta de Jesus, não é uma igreja avivada, não é uma igreja cheia de poder, mas é uma igreja fria, morna, uma igreja que apostatou da verdadeira fé. Como eu disse hoje cedo, nós pensamos igreja num contexto Brasil, no contexto América Latina. Mas se nós formos analisar, por exemplo, a igreja nos Estados Unidos, a igreja dos Estados Unidos é uma igreja decadente. A igreja dos Estados Unidos não é uma igreja avivada, mas é uma igreja que está em queda. Lugares que acolhiam uma igreja, hoje está lá vazio, é um teatro, virou outra coisa, virou uma lanchonete. Se nós pensarmos no contexto igreja, no contexto europeu, pior ainda. Nós temos na Europa pouquíssimos cristãos. Países como a França, por exemplo, o islamismo tomou conta. Ateus. A Europa é tomada de ateus. Igrejas que eram grandes catedrais lá na Europa, hoje são museus, lugares de visitação só para tirar foto. Por quê? Porque o povo não vai mais para lá. Pinturas nos tetos, vai lá para tirar foto das pinturas, vai lá para tirar foto dos quadros das igrejas. Por quê? Porque o povo não mais cultua a Deus. Nós estamos vivendo o último período. Quem entendeu, diga amém. Uma igreja que busca: pastor, mas a igreja está lotada. Onde está lotada? Nosso país tem um monte de igreja lotada. Eu sei, mas o que motiva as pessoas a irem para a igreja é busca de prosperidade, é busca de relacionamento, é busca de bênção. Não é busca de Deus, não é busca da presença de Deus, se encher de Deus. Não é. É em busca de uma felicidade aqui na terra, e a Bíblia não fala sobre isso. Quem entendeu, diga amém. Então Jesus falou: olhe para a igreja. Falsos profetas, falsos ensinamentos, falsos cristos. Olhe para a sociedade que vai promover guerras, sociedade que vai ter um avanço científico, mas não vai ter capacidade de amar o próximo,
de suprir a fome do faminto, de tirar a miséria da sociedade. É uma sociedade que ela vai viver um verdadeiro desamor, indiferença, e é o que nós estamos vivendo, onde se paga um salário absurdo para um jogador de futebol, mas não tem capacidade de eliminar a fome, exterminar a fome de países africanos, de países aqui na América, no Caribe, como o Haiti, por exemplo. É uma sociedade fria, violenta, agressiva. Jesus falou: olhe para a natureza, e a natureza está gritando que Jesus está voltando. A natureza grita: Jesus está voltando. Nós estamos no inverno, olha o calor do inverno nosso. Na Espanha, 49 graus. Lugares como a Groenlândia, que nunca choveu, em alguns pontos lá já está chovendo. Não é comum isso. As geleiras derretendo, aumentando o nível dos mares. Lugares que o mar está invadindo as costas. Por quê? Porque está tendo um desequilíbrio na natureza. O efeito estufa, calor aumentando, a seca. Nós estamos passando por um período onde a natureza está dizendo que Jesus está voltando. Maremoto, terremoto. Isso é sinal da volta de Jesus. Quem entendeu, diga amém. E Jesus falou: olhe para a política, o governo do anticristo será implantado. E na semana passada eu falei que o governo do anticristo acontecerá aqui, nesses 7 anos de tribulação. O que acontece antes, pastor? O que acontece antes é o arrebatamento da igreja. Quem está aguardando o arrebatamento, diga amém. A igreja será arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, começa então o período de 7 anos, chamado 7 anos de tribulação, onde o anticristo vai governar sobre a terra, onde as pessoas serão marcadas com o número da besta, ou na sua testa ou na sua mão. Serão 7 anos, como eu falei na semana passada, divididos em 2 partes. 3 anos e meio a primeira parte, onde vai ter uma falsa paz, onde o adversário vai promover um governo, onde ele vai arrebatar as pessoas, as multidões para si. O anticristo fará isso. E depois dos 3 anos primeiros, 3 anos e meio primeiros, os próximos 3 anos e meio, os judeus serão perseguidos, os cristãos serão perseguidos, aqueles que não possuirão a marca da besta serão perseguidos, serão mortos, serão martirizados. Farão perseguição àqueles que querem permanecer firmes com Cristo. Serão 3 anos e meio de uma grande tribulação, onde Apocalipse relata que terríveis situações acontecerão. Não somente perseguições, mas a Bíblia vai dizer que faltará água, faltará alimento, pedras de 45 quilos serão jogadas na terra, haverá uma grande destruição cósmica na terra. Serão 7 anos de sofrimento. E depois desses 7 anos, daí nós entramos na nossa pregação de hoje. Depois desses 7 anos, acontece o que está aqui, queridos: a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda aqui, a primeira vinda, ou melhor, o arrebatamento. Quem ouviu? Somente os santos. Quem enxergou? Somente os santos. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Quem ouviu o soar da trombeta? Apenas os santos, os salvos. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, quando Ele vier aqui para arrebatar a sua igreja, aqueles que morreram em Cristo desde a fundação do mundo, ressuscitarão. A igreja que estará aqui na terra será arrebatada. 2 numa cama, um vai, o outro fica. 2 trabalhando, um vai, o outro fica. O carro fica desgovernado, a casa fica, o emprego fica, tudo fica aqui, queridos. A roupa vai cair, a igreja será arrebatada. Posso ouvir amém, queridos? Somente os santos ouvirão a trombeta. Somente os santos serão arrebatados. Aqui
que na segunda vinda, Jesus vai aparecer nas nuvens, e Ele virá sobre a terra, aleluias, todo olho verá. Aqui vai ser em silêncio, aqui vai ser como um ladrão no abrir e fechar de olhos. Aqui não, aqui Ele virá de forma bem devagarzinho, e a igreja virá com Ele. Nós que já estaremos na glória, viremos com Ele para reinar aqui na terra, aleluia. Você pode dar glória a Deus e exaltar o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Pastor, o que acontece? Porque as pessoas me perguntam, né? Aqui, 7 anos. O que acontece aqui? Sofrimento, a destruição. Mas e com os santos? E nós que estaremos na glória? O que vai acontecer? Durante esse período de 7 anos, nós estaremos na glória. Quem entendeu, diga amém. Amém. As bodas do Cordeiro acontecerão. Nós, os santos, seremos julgados. Só que o nosso julgamento não será um julgamento para saber se você vai ser salvo ou não. O julgamento é o julgamento do galardão. Cada um será julgado pelas suas obras. Alguns serão mais honrados porque fizeram mais obras, outros não é salvação, porque todos nós seremos salvos. Quem entendeu, diga amém. Mas nós seremos galardoados de forma justa pelos nossos atos de justiça. Então nesses 7 anos nós estaremos aqui com Cristo, e após esses 7 anos nós desceremos com Ele, e nós reinaremos com Cristo aqui na terra, e nós reinaremos pelo período de 1000 anos. Quem entendeu, diga amém. 1000 anos. E quando Jesus vier para estabelecer o seu reino de 1000 anos, algumas coisas acontecerão, e é sobre isso que eu quero pregar para vocês hoje. E a primeira coisa que acontece: Satanás será preso. Satanás será preso, será acorrentado e lançado no abismo. E nesses 1000 anos acontecerá o reinado de Cristo físico aqui na terra. Ele descerá sobre o Monte das Oliveiras, e Ele vai estabelecer o seu trono aqui na terra, e nós reinaremos com Ele. Glória a Deus. A terra será restabelecida. Os homens, as mulheres que estarão aqui na terra viverão por mais tempo. Os animais selvagens habitarão com o ser humano de forma comum. As armas de guerra serão transformadas em instrumentos agrícolas. Nós teremos paz aqui na terra por esse período de 1000 anos. Queridos, o grande problema desse estudo é que aqui começa a ter algumas divergências. Teologicamente, ninguém discute que Jesus vai voltar. Quem entendeu, diga amém. Então diga para quem está ao lado: Jesus vai voltar. Segunda coisa, ninguém discute